Muito bem, nós já rezamos as orações da manhã. Agora nós vamos fazer a Lectio Divina, a leitura orante. Lectio Divina significa leitura orante da Palavra de Deus. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler a Palavra de Deus. Hoje o Evangelho desse domingo está em João 20, de 19 a 31. Vou ler para vocês. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem o retiverdes, lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Nós vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Creste porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Bom, então depois que a gente lê, muitas vezes a gente tem que repetir a leitura várias vezes até entender, né? A gente não entende assim de primeira. Algumas coisas a gente tem que procurar saber. Para eu poder entender o texto, muitas vezes eu ouço a homilia de vários padres. Eu costumo ouvir 2 ou 3 padres explicando, porque a leitura ela não é só uma história que é contada de alguma coisa que aconteceu há um tempo atrás. Ela é muito atual. Então a gente tem que saber de todas essas características do texto e a gente tem que se colocar lá no lugar, né? Então, por exemplo, aqui Jesus tinha acabado de morrer. Os discípulos estavam desesperados, perderam a esperança, perderam toda a força para continuar. Estavam ali com medo de serem pegos e mortos também. Quando Jesus apareceu, para eles era um fantasma, né? Porque Jesus tinha morrido. Então Jesus falou: "Não, sou eu mesmo, sou eu que estou aqui. Vem aqui botar a mão em mim, vocês sentirem que sou eu." Então, nessa realidade aqui, Jesus ressuscitou e voltou a cuidar dos discípulos. Eles estavam lá desesperados, com medo de acontecer alguma coisa, não saíam dali para nada. Como é que eles iam continuar a evangelização, fazer o que Jesus queria? Então Jesus voltou para cuidar deles e para trazer o Espírito Santo. Aqui nesse momento ele já falou: "Recebei o Espírito Santo." Ele já voltou para trazer o Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que eles iam conseguir desenvolver
a evangelização, fazer tudo que Jesus queria. E Tomé, que não estava presente, não acreditou nessa história. Eu não sei se também a gente acreditaria, né? Porque a gente sabe que a pessoa que morreu, de repente fala, fulano está aqui, veio aqui, tem que ter muita fé para acreditar, né? Mas Tomé não acreditou. E falou que só ia acreditar se colocasse a mão nas feridas de Jesus. E Jesus proporcionou a ele essa oportunidade. Voltou, disse de novo que desejando a paz, porque mesmo depois de tudo que ele passou, toda o martírio que ele passou, ele ainda deseja a paz para todo mundo. E Tomé acreditou depois que colocou o dedo na ferida de Jesus. Bom, depois que a gente lê, a gente faz essa reflexão, procura ver uma homilia, né? Hoje, por exemplo, hoje é domingo, hoje é dia de ir à missa, a gente escuta que o padre vai falar sobre esse evangelho, né? Já faz essa reflexão, começa a passar para a sua vida aquilo que você meditou, refletiu, escutou. Aí começa a pensar, se fosse eu acreditaria? Eu acredito em Jesus? Eu acredito que Jesus ressuscitou, que ele morreu por mim? Ou eu sou incrédula, eu não acredito nas coisas? Então esse é o momento da gente refletir sobre tudo que a gente leu. Depois que a gente lê, escuta homilias, vários textos, várias pessoas falando, explicando esse texto, porque eles têm mais conhecimento do que nós, a gente vai fazer uma oração para Jesus. Por exemplo, nesse dia, nós vamos pedir para Jesus nos dar, aumentar a nossa fé, que a gente creia mais nele, que a gente confie mais nele, que a gente não seja tão incrédulo, né? Muitas vezes a gente fica assim, as coisas estão tão ruins, né? Não está coincidindo com todas essas promessas, tudo que a gente está lendo. Mas a gente tem que acreditar. Então a gente faz uma oração para Jesus, para Deus, pedindo que aumente a nossa fé, que a gente não precise de provas para acreditar em tudo que está sendo falado, nas promessas, em tudo que Deus falou. E depois a gente fica em silêncio, para a gente ouvir o que Deus quer falar com a gente. Só no silêncio é que Deus fala. Mas como que Deus fala? A gente não escuta a voz de Deus, não conseguiria ouvir, porque é uma voz estrondosa, né? Deus fala de várias maneiras, ele fala através da palavra, ele fala através da intuição, né? Então, nesse momento que a gente entra em silêncio e fica só contemplando, muitas vezes a gente vem na nossa cabeça uma intuição, né? Uma coisa que a gente precisa saber, que Deus quer dar o recado pra gente. Então é assim que a gente faz a Lectio Divina, ok? Primeiro a gente lê quantas vezes forem necessárias para entender o texto. Se for necessário, a gente recorre ao catecismo da Igreja Católica, a outros textos, a homilia de outros padres. Depois a gente medita a palavra, pensa em tudo isso, faz uma oração para Deus e depois fica só em contemplação. E agradece, no final agradece a Deus por essa experiência que a gente passou fazendo a Lectio Divina. Ok? Normalmente eu faço isso todos os dias, mas nem sempre é possível, né? Porque a gente às vezes acorda muito cedo. Teve um período que eu acordava 4 horas da manhã para trabalhar, rezava, fazia o rosário no caminho, porque não dava para fazer essas orações em casa. Mas se você puder fazer a Lectio Divina em casa, faz esse processo que você vai ver como que o seu dia vai render, porque você vai estar com essa meditação todinha na cabeça, ok?